Oi, pessoal, vocês sabiam que tem um graduando em biologia aqui que é formado em gestão de recursos humanos? Pois é, hoje a gente vai falar como é que foi a minha jornada para se formar em gestão de recursos humanos pela Faculdade das Américas, a FAM, aqui em São Paulo. Foi presencial e eu quero contar um pouquinho mais disso para vocês. Então, vem comigo aqui no Primatologando falando sobre vida acadêmica. Pois é, gente, esse não é um vídeo pra gente falar e dar dicas aí pra você biólogo, bióloga ou de qualquer outra área do conhecimento de como é uma entrevista de emprego. Pelo contrário, eu que faço as entrevistas de emprego hoje em dia, eu trabalho como recrutador numa empresa. E esse vídeo eu decidi fazer nessa playlist falando um pouco sobre a minha formação dentro de gestão de recursos humanos. Vamos por partes. Primeiro, por que eu decidi ir para recursos humanos e agora eu tô fazendo biologia? Parece que não tem muito sentido, e não tem mesmo. Eu entrei no mundo corporativo, eu já falei isso em outro vídeo, muito devido à questão de idiomas. Eu sempre gostei desde pequeno, minha família nem tanto assim, né, influenciava, mas como meu pai era da fronteira, do Paraguai, e ele morreu cedo, eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. Então eu aprendi muito cedo espanhol e inglês. E eu moro em São Paulo. Aí o mundo corporativo veio e fez assim, ó. Enquanto eu estava estudando história, eu queria e quero dar aulas ainda, né? De história, de biologia. Por isso que eu fiz esse canal aqui. Só que o mundo, eu tenho que pagar boleto, gente. Classe C, D, E. Eu nem sei mais que classe eu sou hoje em dia. Eu tive que pagar boleto. Eu comecei no telemarketing. Hablar em espanhol, então, olha, senhor, como está? Nós estamos aqui bem. E depois eu fui para finanças. As pessoas vinham e me perguntavam, Jefferson, aquela conta não está paga, meu fornecedor não está pago, o que aconteceu? E eu entrei nesse mundo porque eu sabia falar os idiomas e era mais fácil ensinar um processo do que ensinar 3 idiomas para uma pessoa. Quando eu estava em finanças, eu olhei, eu tinha muito contato com o pessoal da empresa, menos com o pessoal do comercial, de área de suporte. Então, finanças, impostos, segurança, recrutamento interessante, tinha o pessoal de eventos, de marketing. Eu conhecia tudo assim da empresa, no aspecto do que existia dentro do mundo corporativo ali naquela empresa que tinha na época umas 500 pessoas mais ou menos. Mas, voltando aqui ao assunto, eu estava um pouco desencorajado, aconteceram algumas coisas dentro de finanças. Não me arrependo amargamente de não ter estudado finanças. E aí eu falei, cara, eu não quero estudar finanças. Eu tinha pegado um pouco de raiva, eu acho, por algumas situações. E eu falei, o que eu gostaria de trabalhar dentro da empresa? O que talvez no mundo corporativo eu conseguisse ganhar dinheiro e gostar de estudar? E eu falei, por que não recursos humanos? Porque eu lidava muito com o pessoal que eram os estagiários e eu adorava uma vaga que tinha dentro da empresa, que era cuidar da vida dos estagiários durante o ano deles na empresa. E aí, foi bem 2020, janeiro de 2020 e março de 2020 da pandemia. Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer uma faculdade de gestão de recursos humanos. E aí eu me inscrevi na FAM, no presencial. Só que o primeiro e o segundo semestre foram online devido à pandemia. Já o terceiro e o quarto foi presencial, ali na Rua Augusta e na Bela Sintra. Eu gostei muito. Eu fui assim, sem expectativas, tá? Eu fiz muito por uma questão de justificar o meu currículo de alguma maneira corporativa, porque eu tinha os idiomas e eu tinha o meu histórico do mundo corporativo já há mais de uns 7 anos dentro de empresa, e eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer isso. E detalhe básico, ao mesmo tempo que eu fiz o tecnólogo de 2 anos, no segundo semestre eu já iniciei uma pós-graduação à distância pela PUC do Rio Grande do Sul, que eu também já vou postar aí o vídeo da minha experiência lá. Então, deu 2 anos, cara, eu estava formado em gestão de RH e pós-graduado em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Logo depois disso, as portas se abriram para mim dentro do mundo de talent acquisition, recrutamento e seleção. Não era a área que eu estava tão mais focado, eu estava querendo lidar mais com operações. Hoje em dia eu acho que eu gosto mais de recrutamento e seleção mesmo, mas assim, eu tenho uma paixão grande por processos. Então, eu adoro fazer, por exemplo, a gente chama, né, de landing, né? Por exemplo, você pega um sistema lá de fora e implementa esse sistema na empresa. A gente pega um sistema de recrutamento e seleção e implementa na empresa. Eu gosto muito dessa parte, quem sabe um dia eu trabalho com isso, já fiz algumas coisas relacionadas e já fiz algumas coisas relacionadas com employer branding, que é a marca empregadora. Nossa, Jefferson, quanto nome? RH, gente, a gente tem que entender uma coisa. Uma coisa, dentro das empresas, algumas variam, né? Algumas estão dentro da área de RH e outras estão dentro de finanças.
é a folha de pagamento. Dentro do curso de gestão de RH, você não vai aprender nada de gestão de folha de pagamento. Quem faz isso geralmente, e fica a dica para você se você quer trabalhar com isso, até faz uma pós-graduação em RH, mas faz contabilidade, é a melhor coisa que você pode fazer. Ou administração. Eu indico também que você faça administração e faça uma pós em RH caso você vá fazer. Mas dentro do recursos humanos, a gente tem diversas áreas que você pode atuar. Óbvio, empresas pequenas acaba sendo uma pessoa fazendo quase tudo. Empresas grandes tendem a ser mais específicas. Então, eu trabalhei em 3 empresas até o momento, né, dentro de recrutamento e seleção, na qual a primeira eu só fazia entrevista, eu só fazia recrutamento, era em massa, era online, era durante a pandemia, era uma loucura! Eu fiquei lá uns 7 meses ganhando X, que era melhor, era metade do que eu ganhava de finanças, pra você ter ideia. A vida de voltar e fazer um reskilling, né? Mudar de área é difícil, gente. Se você tá querendo mudar de área, guarda uma grana, porque eu não guardei, olha, sofri, tô sofrendo até hoje. E logo depois disso, eu tive a oportunidade, me chamaram para uma empresa que era de tecnologia, né, era mais voltado para a área de prestação de serviços em tecnologia, modernização tecnológica, vamos falar assim, como se fosse. Tá no meu LinkedIn, é só olhar. Eu fiquei lá mais ou menos um ano e meio, 2 anos quase. Só que a diferença, eu ganhava o mesmo salário. Eu tinha um pouquinho mais de benefício, porém, eu vi o processo do começo ao fim de recrutamento. Isso para mim foi maravilhoso. E depois eu fui para outra empresa, que eu tô num cargo de coordenação barra especialista, porque ninguém responde para mim, e eu cuido da América Latina, do Brasil e do México. E hoje eu posso falar que eu entendo até bastante bem da área e algumas coisas legais ali. Então, a gente vai ter vídeo futuramente falando até para você, biólogo, bióloga, pessoa aí de ciências, sobre recrutamento nessa área. Na FAM, a FAM é uma faculdade que ela cresceu muito rápido, teve um investimento muito rápido. Se você não é de São Paulo, talvez você não conheça, mas se você é de São Paulo, você conhece. Eles têm um campus bastante grande na Augusta, então todo mundo que passa na Augusta vê, era um hotel antigamente, eles reformaram, ficou bem, nossa, meu Deus, que bonitinho. Depois também eles têm um campus, que eu não fui, mas que é lindo, assim, por foto, pelo menos, na Moca, pertinho da estação Bresser Moca. Então, eles têm um ambiente bem legal e bem estruturado. Para a área de administração, a gente sabe que a gente não precisa ter tanto laboratório, é mais a sala de aula, a convivência e as trocas. E isso foi possível. A FAM é uma faculdade que eu fiz bons amigos. Eu não tenho 100 amigos de lá, mas eu tenho contatos legais, eu tenho pessoas que eu guardo com muito carinho no peito, inclusive professores. É um ambiente que foi muito propício para isso, que é diferente, por exemplo, da Uninove, que eu já mencionei para vocês aqui na parte de biologia. Então, eu vejo isso em outros cursos lá, eu vi isso no meu curso, a gente tinha um intervalinho ali sempre também, eu fazia no período noturno, tive professores bons, no geral, não tive nenhum professor, meu Deus, que professor ruim, e as matérias, elas faziam sentido dentro da grade de gestão de recursos humanos. Vamos lá, a minha média geral, tá, foi 8,4. Aí, não foi 8,2. E eu tive pelo menos 17 matérias. Pelo menos, porque teve algumas matérias que eu eliminei, porque eu já tinha feito história, então tem umas matérias tipo antropologia, eu já tinha feito. Né? E aí eu peguei aqui todas as minhas matérias que eu tive uma nota e fiz a média para vocês. Foram 4 semestres, também lá é por ciclos, então às vezes tu entra num semestre, aí tem você e o pessoal você e o pessoal do terceiro semestre. Às vezes você entra no segundo semestre, tem pessoas do quarto semestre. E é uma faculdade bem organizada no geral, assim. Não dá tanto trabalho, eles atendem, o suporte foi bom. E, de novo, tive professores ali bons, mas eu tive uma professora que aí eu vou falar o nome mesmo. Professora Glaucia Jadon. Je t'aime. Professora maravilhosa, sabe? Eu perguntava pra ela assim, como você está, professora? Ela fala, estou maravilhosamente bem. E eu gosto porque ela fazia as aulas uma troca mesmo. Chegou um momento, e isso eu não esperava, porque eu fiz muito pelo papel, né? Eu acho que algumas coisas a PUC, mesmo sendo online, até se superou em relação a conteúdo. Mas em relação à troca com alunos, foi muito bom. Eu já tinha muita vivência corporativa, então muita gente com quem eu estudava não tinha essa vivência. Então era interessante ter as trocas,
das pessoas que eram de outras áreas e as minhas trocas que eu levava também. Seminários, as aulas, os estudos, os trabalhos. O pessoal sempre foi muito cooperativo. Vamos falar das matérias? Deixa eu tirar aqui, pegar aqui meu histórico escolar. Eu não vou falar por período, mas eu tive administração de recursos humanos, comunicação e linguagem, introdução à economia, administração mercadológica, teoria geral da administração, projeto interdisciplinar. Tá bom, eu vou falar assim por período. Esse foi meu primeiro. Falo para vocês, teoria geral da administração é muito importante que a gente saiba. Você não precisa se aprofundar, mas é legal que você entenda, tá? Porque isso vai te ajudar na prática no futuro. Como todo mundo sabe, muitas matérias que a gente estuda na faculdade a gente não usa na vida prática, tá? Esses cursos de tecnologia, grande parte a gente usa. Introdução à economia, queria ter estudado mais. Vale muito a pena, por mais que eu não use tanto, porque isso te dá uma visão melhor do mundo, cara. Isso é importante. Você não pode entrar na faculdade só pensando em pegar o papel que nem eu fiz. Você tem que entrar na faculdade para fazer a diferença no mundo. E essa é uma matéria que eu me arrependo um pouquinho de não ter aproveitado tanto. Comportamento organizacional, administração moderna e pós-moderna, princípios jurídicos nas organizações, empreendedorismo e estatística aplicada. Estatística aplicada, importantíssimo, você vai usar como recursos humanos. Porque quando você trabalha numa empresa, a empresa quer resultado, quer número. Então você tem que entender os seus números. Foca nessa matéria. As outras são fáceis, eu falo assim, tá? Matemática financeira, é legal, importante, a gente não usa tanto, né? Vai dependendo da área que tu trabalha, às vezes você usa, dependendo, se for benefícios, por exemplo, né? Contabilidade geral também, algo que eu acho que é mega importante de saber. Antropologia, captação e desenvolvimento de pessoas, gestão estratégica de pessoas. E no último semestre eu tive negociação e gestão de conflitos, sistemas de informações gerenciais, sistema de recompensas e benefícios, e avaliação de desenvolvimento e planejamento de carreira, e além de meio ambiente, sociedade e cidadania. Desses aqui, gente, vocês perceberam que alguns realmente têm mais a ver, deixa eu voltar aqui para vocês, tem mais a ver com recursos humanos, de fato, e outros são complementares. Parecem que não tem a ver. Eu, na prática, hoje falo para vocês. Eu gosto muito de recursos humanos, eu quero estudar matérias relacionadas a recursos humanos. Estuda com afinco, seja bom, tire boas notas. Mas essas matérias que parece que você não vai usar, que fala, pô, economia pra quê ali, contabilidade pra quê aqui, matemática financeira, são mega importantes para você, porque a faculdade, ela não vai falar tudo. Você vai ter que estudar muito mais além. Tem outros cursos que são muito mais importantes hoje dentro de RH do que só o diploma de RH. Então, você saber mexer num LinkedIn da vida, você saber mexer em sistemas de recrutamento, por exemplo, e existem cursos para isso, você saber resolver problemas nesses lugares, você falar outro idioma, então, meu amor, vai aprender inglês e espanhol, que vai dar dinheiro, aumentar teu salário. E eu indico a FAM, sim, tá, gente? Não é uma faculdade caríssima, a gente encontra pessoas lá que... Classe trabalhadora, vai ser classe trabalhadora, então o pessoal não vai estar lá só porque, eu quero fazer porque papai tá pagando. Nada contra, queria muito que mamãe pagasse, papai pagasse, mas o pessoal trabalha durante o dia e tá tentando correr atrás para poder melhorar de vida. Isso é muito bonito e muito legal nas trocas da FAM. Fã, muito obrigado, continue assim, melhore ainda mais, e eu indico vocês aí, quem gosta dessa área, estudar lá ou qualquer outra área de gestão. Óbvio, respira, dá uma analisada, e essa foi a minha experiência. Pensando em biologia hoje em dia, eu falo que isso me ajuda muito, porque eu provavelmente vou fazer processos seletivos eventualmente para biologia. De novo, não sei nem se vou me formar, mas vou fazer processos seletivos para um estágio que seja dentro de biologia. Ele é importante, e gestão de recursos humanos te dá um pouco, sim, ali de ideias mais psicológicas relacionado a pessoas. Por isso que você vê muito psicólogo sendo recrutador ou recrutadora, porque você tem que entender as pessoas. Você ser um gestor de recursos humanos é você tirar o melhor da pessoa e dar valor para ela na individualidade dela. Isso falta em empresas hoje em dia. Então, se você for estudar gestão de recursos humanos, faça com esse princípio. Se você é de outra área, lembre-se que esse princípio existe. E valoriza isso, porque isso vai te fazer um profissional muito melhor. Tá bom? Um beijo! Até um próximo vídeo!
Segue, dá o like, compartilha, já sabe de tudo aí, né? Tamo junto. Outro beso.